Mancheteonline.com.br. Um dos grandes ídolos da torcida do Vasco da Gama, o meio-campo Juninho Pernambucano, na última quarta-feira confirmou uma informação dada aqui no microfone da Rádio Manchete de uma conversa entre os jogadores e a direção do clube. O tema dessa conversa, atraso de salários, e o Juninho, sempre com muita personalidade, não fugindo do assunto e confirmando a situação, nos atende gentilmente nesta manhã aqui em São Januário. Inicialmente, Juninho, é um prazer muito grande falar contigo novamente, e a sua liderança, a sua moral aqui dentro do clube permitiu que você tivesse essa conversa franca com a diretoria. Na verdade, foi essa reunião partiu da direção, né? Quando a gente chegou para treinar na sexta, todo mundo falou que depois do treinamento ia ter uma conversa, como às vezes tem, às vezes a cada 2 meses, às vezes quando tem uma situação um pouco mais complicada. E quando acabou o treinamento, a gente ficou todo mundo esperando e a direção começou a fazer a reunião explicando algumas situações. É lógico que a maioria dos assuntos eram voltados para esse atraso salarial e reconhecendo também todo o esforço da Libertadores, que a gente não podia deixar baixar a cabeça depois da eliminação contra o Corinthians, para já pensar no brasileiro, para começar bem o brasileiro, mas é lógico que o ponto principal seria a situação atual do clube. E durante isso nós tínhamos o direito de falar, e eu pedi a palavra, né, quando o nosso presidente parou de falar. A única coisa assim que me chateou um pouco, realmente você ficou sabendo do que aconteceu, foi que, além de ter vazado que não deveria, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma conversa. Eu fui o representante do time como capitão, eu expliquei que já fazia um ano que eu tinha voltado e já tinham acontecido outras reuniões como essa, e eu nunca tinha falado nada porque até estava sentindo que não era o momento ainda de fazer isso. Então, como capitão, a única coisa que eu pedi para a direção, não era só o presidente, tinha nosso diretor financeiro e nosso vice-presidente também participaram, foi para que, se o clube pudesse, explicasse de uma forma mais clara tudo o que estava acontecendo. A gente queria apenas ouvir e saber por que a real situação do clube hoje ela é tão difícil. Mas é lógico, deixando tudo bem claro, que isso não ia mudar em nada o empenho, o comportamento do grupo. E foi finalmente a melhor coisa que aconteceu, porque a direção, eles foram realmente muito claros, e o que você já soube, nos explicaram que a verdade é que a situação hoje do clube, ela é essa, não por falta de dinheiro, e sim por todos os processos trabalhistas que o clube tem, principalmente depois do projeto olímpico. Então não é só o futebol e alguns ex-funcionários que têm algum dinheiro para receber do clube, alguns ex-atletas e ex-jogadores de futebol, são ex-atletas de todas as outras modalidades, algumas situações já bem avançadas, e é claro que eu não posso detalhar, nem tenho o direito de detalhar tudo, nomes de atletas, porque foi isso que a diretoria pediu. Nem posso dizer também o que eles passaram para a gente como planejamento, mas o que aconteceu realmente foi isso. Foi uma conversa muito franca, muito leal, e eu senti todo mundo muito mais leve depois, porque realmente eles nos falaram coisas que realmente não é de costume falar. Então o clube mostrou para a gente que é uma dificuldade, mas é uma dificuldade passageira, em que todo mundo precisa ter um pouco mais de paciência. Alguns jogadores sofrem mais, e também foi uma coisa que eu falei, porque nem todo mundo tem o mesmo equilíbrio e muita gente tem compromisso, foi por isso também que eu falei, mas que a gente sentiu realmente que há um empenho muito grande e que o clube realmente está tentando equilibrar tudo e regularizar toda a situação, não só agora, mas daqui para frente também, para ficar tudo normal, tudo tranquilizado. É isso que a gente espera. O que chocou realmente, o que para mim não tem problema de falar com você, é que realmente você praticamente disse as minhas palavras que aconteceu na reunião. Então foi uma coisa que me deixou muito decepcionado também. É a sua função, você está aí para buscar as informações, mas realmente foi uma coisa muito chata, porque também no final da reunião foi a coisa que mais o nosso presidente pediu, foi que reunião de família, eu diria assim, a gente lava roupa suja em casa, então assim, era para realmente nem pedir isso, né? O presidente nem precisava pedir isso, era para todo mundo ter consciência. Mas a vida segue, e independente de qualquer coisa, o time, eu acho que a partir do momento que você entra em campo, todo mundo se empenha para jogar e para ganhar. A gente quer ganhar, mesmo sabendo que só vai ter um vencedor no final. Mas finalmente eu acho que foi muito bom e serviu de aprendizado para muita coisa, até para os mais jovens também, mas em nenhum momento também teve
teve, assim, ninguém falou alto, ninguém falou forte, ninguém atacou. Foi uma coisa realmente que acontece, eu acho, em toda empresa, quando tem algumas divergências, mas é lógico que a palavra final sempre vai ser da direção e do presidente. A comissão técnica também participou, é claro que deveria participar, comissão técnica geral, e eu espero que a gente continue nesse caminho assim, franco, aberto. Jogadores eu sinto que estão tentando dar o melhor. É lógico que alguns se sentem mais pressionados do que outros, cada um reage de uma forma a essa situação, mas que eu acredito que o time está no caminho certo e eu espero que a gente continue pelo menos lutando muito para conseguir o melhor. O importante nessa história toda é a gente perceber que existe a preocupação do Juninho Pernambucano com o Juninho Pernambucano, pai, chefe de família, mas também com os jovens jogadores que de repente ainda não, até por uma questão de tempo, tiveram a oportunidade de ter uma tranquilidade maior com relação à parte financeira. E a aceitação do grupo com essa sua postura é boa. Olha, assim, quando eu falei, eu não estava preocupado se a aceitação ia ser boa ou não, se alguns atletas, ou todos, ou a maioria iam achar que era o certo ou que era o errado. Sinceramente, eu também não falei preocupado em salvar a vida de ninguém econômica. Eu falei porque é o que o capitão tem que fazer. Eu aprendi muito sendo capitão do Lyon. Eu aprendi muito jogando os 8 anos Champions League, o que um capitão deveria fazer, não só apenas colocar a abraçadeira. Eu acho que tem momentos que você tem que falar e tem momentos que você tem que escutar. É difícil a gente saber que momentos são esses, mas isso é a função do capitão. Eu falei porque eu senti que a maioria do grupo queria que fosse falado isso. Não que a gente combinou antes, não que foi uma coisa pensada na hora em que eu falei porque eu achava que era minha obrigação também. Agora é lógico que existe uma preocupação com os mais jovens, alguns que não têm esse equilíbrio como você falou, mas que também eu acho que a carreira do jogador ela é curta, mas eu sempre acredito que todo mundo vai ter sua oportunidade de se merecer, se trabalhar e se merecer. Eu acho que o cara não pode parar. Eu vivi situações parecidas também aqui no Vasco em outras épocas, em que também eu era muito mais novo e que eu também não estava preparado para parar, longe disso, e que felizmente por ter pé no chão, por saber levar uma vida tranquila, eu sempre consegui superar esses momentos. Mas eu também acho que independente da situação do atleta, independente da situação de cada um, do contrato, eu nunca me preocupei com o contrato de ninguém, sempre respeitei cada um. Quando assina seu contrato, eu já falei muito sobre isso. Ninguém é obrigado a assinar um contrato. Quando o clube faz uma proposta, você faz uma contraproposta, principalmente hoje que o jogador está livre quando acaba o contrato. Na minha época, não. Como eu sempre explico, eu não entrei na justiça contra o Vasco. Eu entrei na justiça contra o sistema que me fazia de escravo. Eu não tinha mais contrato. É totalmente diferente da situação do Ronaldinho Gaúcho. Então, hoje o atleta ele tem essa oportunidade. Se o cara render, se o cara jogar bem, se o clube que ele está não paga, alguém vai pagar. Agora isso acaba acomodando também muita gente, porque às vezes o cara não está jogando, mas ele também tem um contrato bom e ele sabe que ele não vai melhorar muito isso, então ele acaba relaxando. Essa situação acaba sendo boa e ele não evolui, e é ruim para o clube que o cara não rende o que ele poderia, e ruim para o atleta porque ele não vai passar dali, mas ele acaba aceitando algumas situações. Mas assim, não é sempre que eu falo, e nem nunca, e foi a primeira vez que eu falei que foi vazado também, isso foi uma surpresa para mim. Mas segue o caminho e é bom todo mundo ficar um pouco mais atento a isso, mas agora a preocupação total é voltar a continuar ganhando, que a gente iniciou o brasileiro muito bem. Deixa eu aproveitar a sua transparência pelo seguinte, Juninho, você já está há muitos anos no futebol e sabe que existe a vaidade no futebol, como em outras profissões, mas talvez pela exibição maior, a vaidade no futebol é muito grande. Você é o jogador que tem a musiquinha cantada pela torcida, você é o reizinho de São Januário. Isso, de certa forma, você acha que pode incomodar alguém dentro do grupo? Eu acho que não deveria. Quando eu cheguei aqui em São Januário, eu tinha 19 para 20 anos e também quase fui mandado embora quando eu cheguei. Todo mundo esquece, né? Assim, eu perdi gols, eu perdi um gol importante que poderia ter marcado mais ainda na final do Mundial, em uma chance que eu tive. Eu acho que a vida do ser humano ela é feita de altos e baixos, mas a diferença é que aqueles que reagem melhor às situações difíceis é que se dão melhor. E eu sempre pensei também que se você trabalha e trabalha honestamente, a minha hora ia chegar. Eu sempre pensei assim, então isso não deveria acontecer, até porque eu já tenho 37 anos, todos os outros jogadores tiveram as mesmas oportunidades ou vão ter ainda, se merecerem. Eu acho que
o meu reconhecimento simplesmente é porque eu sou bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, campeão carioca e campeão Rio-São Paulo. Eu já vesti essa camisa mais de 300 vezes, eu já fiz gols importantíssimos, então eu acho que foi uma coisa conquistada no campo. Mas acredito sim que isso talvez mexa com alguns atletas, uma minoria, porque eu acho que mexe, mas o destaque individual, por exemplo, hoje, Alexandro é artilheiro do campeonato, gol de bicicleta, mas ele fez e todo mundo aproveitou. Então eu acho que foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Eu acho que no final das contas, todo mundo vai sair na foto. Todo mundo vai ser campeão, todo mundo vai ter sua oportunidade. Agora é lógico, aquele que merecer mais no campo é o que vai jogar mais, é o que vai ter um pouquinho mais de destaque. Eu joguei com Edmundo, com Romário, que sempre tiveram destaques mais do que eu, naturalmente, e nunca deixei de ser feliz por isso, porque eu pensava assim, um dia minha hora chega e chegou, e eu tenho o seu reconhecimento do torcedor isso. Mas infelizmente a cabeça de alguns realmente não é como deveria ser, e talvez, se realmente for isso que esteja acontecendo, também é lamentável, porque não seria o ideal num grupo em que no final das contas, eu acho que todo mundo tem seu momento. Você citou Edmundo e Romário, dois grandes jogadores, dois ídolos do mesmo clube que o Juninho Pernambucano, mas que infelizmente, no momento em que estiveram juntos aqui, acabaram não conseguindo brilhar, até pela competência que os dois têm. Isso é uma preocupação sua, já que o elenco do Vasco hoje tem limitações, mas ao mesmo tempo é um elenco que vem chegando bem em várias competições, em todas as competições que o Vasco vem disputando. Isso te preocupa, até pela experiência, você bem novo viveu isso lá atrás, com Edmundo e Romário. E hoje, o que a experiência do Juninho pode passar para evitar os mesmos problemas? Não, eu acho que, assim, nós temos uma qualidade que é muito difícil de conquistar e de manter, que é ser competitivo hoje no futebol. Ser competitivo hoje é jogar contra todos os adversários da mesma forma, ser um time difícil a ser batido e tentar ser muito regular. E eu acho que a gente está chegando nesse nível, a Libertadores mostrou isso. Nós começamos mal e terminamos bem, poderíamos ter passado do Corinthians, o detalhe fez a diferença. Iniciamos bem o Brasileiro, ganhando ou não o estadual, chegamos sempre. Depois da Copa do Brasil, o Vasco continuou mantendo um nível muito bom. Então eu não tenho essa preocupação, porque eu acho que ser competitivo está dentro desse grupo, está dentro desse espírito. A minha preocupação é que nós temos peças importantes e que poderiam, pelo menos é o que eu vejo, sair do time, sair, como é o caso do Dedé, como é o caso do Éder Luiz, o Rômulo. Talvez o Rômulo seria uma peça mais fácil de repor, mas o Dedé e o Éder Luiz são jogadores hoje fundamentais, até pelas características, mas o Rômulo também dá sua contribuição. Já perdemos o Alan, que é um jogador que tanto ele poderia jogar no lugar do Fagner, como no meio, como mais na frente. Então é um jogador muito versátil, de muito talento, que eu gosto muito. Então a preocupação é essa, né? E a gente sente que a direção está fazendo sacrifício para manter, fazendo esforço para manter o grupo. Em relação a ter algo mais de relacionamento, pelo menos da minha parte eu não me preocupo, porque vaidade não é uma coisa que faz parte da minha vida. É lógico, eu tenho orgulho, eu tenho prazer de quando jogo bem, de quando venço, de quando sou campeão. Mas uma coisa passageira, no outro dia você acorda, opa, a vida continua e você não passa a ser um ser humano melhor do que o outro por causa disso. Então tem coisas, é lógico que o meu objetivo sempre foi, que eu falo sempre aos jogadores mais jovens, é marcar a história dos clubes que eu joguei. E isso foi muito forte na minha carreira, mas eu não consegui marcar na seleção, por exemplo. E não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa natural para mim. Então eu me preocupo em marcar a história do meu clube. Hoje eu continuo jogando no Vasco, mesmo tendo uma história, eu quero continuar construindo. E é lógico que tem um limite também onde você pode ir, mas nada demais que possa atrapalhar o ambiente do grupo, pelo menos da minha parte, isso nunca vai acontecer. Agora, rapidamente, apesar da idade avançada para o futebol, o Juninho Pernambucano é hoje, você pode confirmar ou não, um jogador que desperta interesses de várias equipes. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem a informação que o Atlético Mineiro tentou levar o Juninho Pernambucano antes de acertar com o Ronaldinho Gaúcho. E eu tenho a informação de 2 outros clubes que gostariam de contar com o seu futebol ainda nesse Campeonato Brasileiro, que são Grêmio e São Paulo. Fique à vontade para confirmar ou não, mas eu quero saber o seguinte: você dificilmente se dá o trabalho de ouvir qualquer proposta para sair do Vasco, até porque você voltou para o Vasco por vontade sua e não pela questão financeira. O que tiraria Juninho Pernambucano do Vasco hoje?
Não, assim, meu contrato vence agora 4 de julho e a preferência sempre foi do Vasco, isso aí sem dúvida alguma. Eu recebi uma proposta, na verdade, a proposta oficial que eu recebi foi do Sport. Eu recebi ligação sempre porque o vice, o diretor de marketing do clube é um amigo meu pessoal, é um cara jovem, com muitas ideias e assim, e foi ele que me ligou e oficializou a proposta. Geralmente passa pelo meu empresário, que é o José Fuentes, e provavelmente houve um contato do Atlético diretamente com o Fuentes, não comigo, mas dos outros clubes eu não tenho como confirmar, mas a preferência é do Vasco. Eu acho muito difícil sair, eu quero continuar aqui, sinto que a gente começou bem o Brasileiro e pode terminar assim. Então assim, a ideia é que tudo continue do jeito que está, que eu assine um contrato de mais 6 meses, a não ser que eu não posso garantir 100% porque não está assinado, e eu quero jogar futebol, mas tudo indica que o meu contrato vai ser prorrogado sim. Eu voltei realmente porque eu queria, eu já falei várias vezes sobre isso, e às vezes acaba irritando algumas pessoas, e acaba irritando talvez algumas pessoas envolvidas no futebol mais próximas, porque realmente é uma coisa atípica. Não que eu não ganhe nada, eu tenho meus prêmios, esse ano eu fiz contrato por jogo, como vazou e todo mundo sabe, eu tenho meus prêmios do ano passado. Por que vazou, Juninho? Eu conversei com alguns, não sei por que vazou, eu conversei com alguns no vestiário e abri o jogo para alguns atletas, para algumas pessoas que são próximas, e talvez por isso, eu só vejo por isso, mas também é um passado aí recente que já aconteceu, foi muito chato, mas também não tenho como afirmar realmente que tenha sido alguma pessoa que eu contei, porque também outros jogadores de outros clubes, os contratos, a maioria das vezes, eles são vazados. Sempre tem alguém que fala, ficou uma coisa rotineira. Isso também aconteceu na França, isso acontece em outros países, talvez com alguma diferença de números, mas pelo menos eu falei com alguns próximos, eu nunca me incomodei em conversar com jogadores é lógico que você tem mais uma afinidade sobre isso, porque era uma coisa que eu tinha dificuldade quando eu era mais jovem de renovar contrato. Eu sempre queria saber de alguma coisa, dificilmente um jogador abre. Um dos poucos jogadores que conversou comigo sobre isso em toda a minha carreira foi o Jorginho, tetracampeão, que foi assistente do Dunga. Esse cara me falou muita coisa, me ajudou muito. O Ricardo Rocha também. Foram os únicos que eu diria assim, esses aí me falavam quanto ganhavam, quanto valia o mercado na época, e me ajudavam nessa forma de informações que sempre o jogador precisa. Então foi uma coisa que eu sempre passei para os jogadores mais próximos a mim, na época do Lyon, brasileiros quando chegavam eu falava, e aqui no Vasco fiz isso com alguns também, mesmo depois de voltando, expliquei como era meu contrato, porque era o salário mínimo, mas que eu tinha prêmios e prêmios altos para ficar entre os 4 do brasileiro, e porque esse ano eu fiz o meu contrato por jogo pela proposta. Provavelmente a proposta que o Vasco fez a mim, ela foi proporcional ao maior salário do clube, que deve ser alguns jogadores que são os mais conhecidos, e os que realmente têm mais nome, e por isso que eu fiz isso. Mas também não fico mais me apegando a isso que aconteceu. É mais uma vez lamentável se veio do vestiário, mas não vou parar por isso, e serve também de experiência. Mas foi uma opção minha fazer assim, até porque eu não sabia como as coisas iam acontecer, e no dia que eu encher o saco eu tenho a liberdade de ir embora e deixar tudo tranquilamente, sem nenhum prejuízo para o clube. Mas a tendência, voltando ao contrato, é que a gente resolva até o dia 4. O clube tem algumas prioridades porque são jogadores que têm mais tempo de carreira, como é o caso do Éder, era o caso do Alan, como é o caso do Dedé, do Rômulo, do Fagner, do próprio Nilton. Então são jogadores que estão colaborando muito, o próprio Fernando Praz, que ainda tem muito a dar, mas que tem muito a dar para o Vasco. Então a prioridade é essa, mas que o clube está dando atenção também a mim. Já houve reuniões com o meu empresário, e tudo indica que até o dia 4 vai estar tudo acertado, eu espero. Bem, rapidamente para agradecer mais uma vez essa entrevista exclusiva do Juninho Pernambucano, um dos grandes ídolos do Vasco da Gama, à Rádio Manchete, ao portal Manchete Online. Eu não posso deixar de perguntar o seguinte: você, quando voltou para São Januário, a gente perguntava, Juninho, e aí, vai fazer um contrato até quando? E você dizia, eu quero ver como eu estou. E aí, a partir daí, a gente vai conversando. Você já está fazendo planos para permanecer aqui. Sinal que você se sente bem, assim como a gente lá de cima viu na última quarta-feira, você correndo os 90 minutos, voltando para ajudar a defesa com uma importância tática, eu diria até diferenciada. Tem como agora
prever quando vai parar, tá difícil imaginar uma data para parar, né? Eu queria que fosse assim, mas tudo passa muito rápido, é muito sacrifício, assim, sacrifício no sentido de preciso recuperar, às vezes preciso recuperar um pouco mais do que os outros, com um trabalho específico. Existe essa preocupação também da comissão, que está sendo feito muito bem feito. Eu quero fazer um contrato de mais 6 meses até o final do Brasileiro, porque eu acho que isso também é mais fácil para o clube e é mais fácil para mim. Eu vejo o que eu posso dar até o final do ano. Se chega no final do ano, tá tudo bem, é lógico que eu poderia renovar um pouco mais e tentar jogar mais 6 meses aí. Mas a tendência é fazer esse brasileiro bem. Não, infelizmente não tem a Sul-Americana esse ano, que seria uma competição que seria possível e seria boa pra gente. Mas o brasileiro aí faltam ainda 35 jogos, 35 rodadas. Tentar manter o máximo de regularidade possível e depois do final do ano eu renovando, a gente vê o que vai acontecer. É bom acordar líder, né? É bom, mas é como eu acho que o Cristóvão ele foi muito bem na declaração. Eu acho que a gente ganhou e às vezes nas vitórias os defeitos acabam aparecendo. Nós levamos 2 gols e em alguns momentos do jogo demos muito campo ao time do Náutico. Então assim, é manter o pé no chão. Eu acho que esse time é forte. Pode não ser brilhante, mas ele é competitivo, é lutador. Eu acho que isso é uma característica importante. Eu espero que a gente mantenha isso, porque se a gente conseguir manter, nós somos um dos fortes candidatos aí a brigar pela conquista. Bem, para encerrar, eu acho que a dignidade permite isso. Da mesma forma que o Juninho nos elogiou por a gente ter tomado conhecimento de uma informação que aconteceu dentro do vestiário, e essa é a função do jornalista. Eu fico feliz em receber esse elogio. Eu tenho que ter a dignidade de me desculpar ao Juninho Pernambucano se em algum momento eu usei uma palavra inoportuna, como exaltado. Houve a conversa? Sim. Houve a cobrança? Sim. As palavras utilizadas pelo Juninho Pernambucano foram aquelas conforme a informação da manchete? Sim. Mas sempre de uma forma amistosa, de uma forma profissional e em nenhum momento desrespeitando a hierarquia do clube e o presidente Roberto Dinamite, que você tem como um grande ídolo. Eu só não. Eu acho que eu nunca vou chegar nem metade do que o Roberto fez. O Roberto fez mais de 700 gols na carreira. Eu acho que vestiu a camisa do Vasco mais de 1000 vezes, se eu não me engano. Então eu acho que isso aí, nunca nenhum outro jogador vai conseguir isso que ele fez. E vai existir sempre o respeito, é lógico. E a palavra final sempre é do presidente. Então realmente foi uma conversa aberta, franca. Eu acho que seria muito pior se eu tivesse feito de uma outra forma, ou por trás, ou de forma que fosse prejudicar todo mundo. É lógico que às vezes, num momento de emoção, talvez a gente fale um pouco mais, mas foi tudo como você falou e a vida segue. E eu espero que a gente continue trabalhando junto para tentar o melhor para o Vasco, sabendo que as dificuldades vão aparecer, os momentos conturbados vão aparecer, porque esse é o futebol e às vezes se explora um pouco mais isso, mas que isso aí também faz parte. E aqueles que superam melhor esse momento é que se dão melhor também. Forte abraço, Juninho. Valeu, obrigado, um abraço.